Olá, eu sou o Rafael. Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos da Igreja Batista Capital. Eu sou um dos pastores da igreja e quero ajudar você a conhecer melhor as Escrituras. Vamos lá? Vamos começar a estudar as Escrituras? Nosso primeiro livro a ser estudado aqui no nosso canal será a Carta de Paulo aos Efésios. E eu quero primeiro explicar um pouco por que escolhi a Carta de Paulo aos Efésios. Toda vez que nós estudamos as Escrituras, o intuito do estudo das Escrituras é transformar as nossas vidas. É fazer com que nós aprendamos e conheçamos melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas além de conhecimento, nós precisamos de transformação. E a palavra de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas, para que nós possamos aplicar com as nossas mãos, com as nossas atitudes, aquilo que temos aprendido, viver de fato pela fé e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Toda vez que nós estudamos um livro bíblico, uma passagem das Escrituras, nós devemos pegar aquele contexto original daquele escritor que escreveu, como Paulo, há 2000 anos atrás. Ele tinha um contexto religioso, um contexto social, um contexto político, um contexto histórico, um contexto geográfico muitas vezes. E nós devemos adaptar esse contexto e fazer a devida transporte desses contextos para a nossa realidade de hoje. E por causa da palavra de Deus aplicada à nossa realidade de hoje, é que nós podemos transformar as nossas vidas e a vida daqueles que nos ouvem. Por que estudar Efésios? Porque Efésios fala muito sobre igreja. Qual o nosso contexto hoje? Vamos falar um pouco sobre o nosso contexto de hoje. Nós estamos vivendo a maior pandemia da nossa geração. Um vírus chamado coronavírus saiu do morcego e foi parar no ser humano, lá na China. E aí foi passando para um, para outro, começou a causar problemas respiratórios e essa doença, em pouco mais de 3 meses, se espalhou pelo mundo inteiro. E hoje calcula-se que cerca de 2/3, ou pouco menos do que isso, cerca de metade da população mundial está confinada em suas casas. Isso é inimaginável. Há pouco tempo atrás, que cerca de bilhões, 2, 3 bilhões de pessoas estariam confinadas em suas casas, em vários países do mundo, sem poder sair para trabalhar e para ir para suas igrejas. Esse é o nosso contexto hoje. Nós estamos, então, encarcerados em casa, sem poder cultuar a Deus na igreja. Será mesmo? O que é igreja? Para que serve igreja? O que eu sou como igreja? Esse é o intuito do estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nossa cultura estava muito acostumado a, pelo menos uma vez por semana, nós pegarmos a nossa família, irmos ao prédio, reunirmos com os nossos irmãos, cantarmos e louvarmos a Deus com bandas ao vivo, escutar a pregação de um pastor, abraçar os irmãos e servir a Deus ali naquele local, naquele prédio. Mas os prédios das igrejas estão fechados, mas a igreja não está fechada. Qual será o meu papel como crente, mesmo estando confinado em casa? Será que a carta de Paulo aos Efésios, que tanto fala de igreja, pode me ajudar a entender o meu papel como crente? O meu papel dentro da igreja? É isso que nós vamos em busca, então, nesse estudo que começamos a partir de hoje. Mas antes de começar, de fato, no primeiro versículo, eu queria ainda fazer uma reflexão a respeito da vida de Paulo e de como ele colocou em prática o papel dele como igreja, mesmo sem frequentar os cultos. É interessante saber que quando Paulo escreveu Efésios, ele não estava cultuando a Deus com os irmãos numa igreja, no prédio de uma igreja, como nós entendemos igreja muitas vezes nos nossos dias. Mas Paulo estava preso. Isso mesmo. Em Atos dos Apóstolos, conta a vida toda de Paulo, ou pelo menos boa parte da vida dele, do ministério dele, desde a conversão dele, até a propagação do evangelho por todo o mundo gentílico do Império Romano, até o ponto em que, estando em Jerusalém, ele é preso, acusado de fazer distúrbios sociais por causa da religião, e ele mesmo apela para César e é enviado lá para Roma. E no último capítulo de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo passou então 2 anos em prisão domiciliar em Roma, esperando o julgamento pelo imperador romano. É nesse momento em que os historiadores dizem que Paulo escreveu 4 cartas
as cartas do cárcere, ou as 4 cartas da prisão, como são conhecidas, Colossenses, Filemon, Filipenses e Efésios. Isso mesmo, quando Paulo escreve Efésios sobre a igreja, sobre quem o crente é como igreja, ele está preso, não participando de uma comunidade evangélica como nós estamos acostumados nos dias de hoje. Portanto, nós precisamos entender que viver igreja é muito mais do que participar de cultos, mas mesmo preso nós podemos participar de igreja. Veja como Paulo atuava como igreja. Quando Paulo estava preso, ele, que foi capacitado por Deus, ou seja, recebeu um dom de Deus para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas, ele não colocou o seu dom debaixo da cama durante o cárcere, mas ele arregaçou as mangas e ele escreveu pelo menos 4 cartas. Pelo menos essas 4 cartas foram as que chegaram à Bíblia, e possivelmente ele escreveu muito mais cartas naquele período. E qual era o objetivo dessas cartas? Propagar o evangelho, o verdadeiro evangelho, capacitar, edificar os irmãos na fé, porque esse era o dom dele. Mas igreja não é apenas quando uma pessoa serve, igreja não é só quando o pastor prega para o restante da comunidade, mas é quando um crente ajuda o outro. Esse é o processo de edificação da igreja. E nós podemos ver em Filipenses capítulo 4, versículo 18, que Paulo agradece os irmãos. Veja que Filipenses também foi escrito quando ele estava preso. E no final da carta de Filipenses ele diz assim: recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma agradável, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ou seja, quando Paulo estava preso, ele estava vivendo igreja, porque ele edificava os irmãos através de cartas e ele era suprido daquilo que ele necessitava pela generosidade e bondade daqueles da igreja que estavam distantes dele. Eu quero chamar você a estudar a carta de Efésios comigo, para que nós possamos colocar em prática os nossos dons enquanto nós estamos presos dentro das nossas casas. Qual é o seu dom? Você tem o dom de ensinar? Será que você não pode ensinar alguém por vídeo, por mensagem, por carta, por e-mail? O seu dom é de contribuição? Será que você continua contribuindo, mesmo sem poder cultuar a Deus nos prédios aos domingos? Qual é o seu serviço? O seu dom é serviço? É servir a igreja? É ajudar os mais pobres? É consolar? Será que você pode fazer uma chamada de WhatsApp para orar por alguém? Será que você pode fazer uma visita, mesmo sem entrar na casa de uma pessoa e do portão cantar uma música ou alegrar alguém que está entristecido ou em depressão porque não consegue sair de casa? Isso deve nos fazer refletir nesse momento. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar então a estudar a carta de Paulo aos Efésios? Nós vamos fazer assim, nós estudaremos pequenas porções. E a porção de hoje são apenas 2 versículos. É a parte inicial do livro da carta de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Éfeso era uma cidade muito importante na região perto da Grécia, hoje em dia. Aquela era uma região portuária, uma região muito populosa para aqueles dias, cidade com cerca de 200, 300 mil habitantes, uma cidade muito grande para aquele contexto, uma cidade muito religiosa. E Paulo, então, que fundou aquela igreja, inclusive mais para frente poderemos falar sobre isso, ele quer chamar a atenção daqueles irmãos a respeito da fé em Jesus Cristo. E como eu disse, em 2 grandes porções. Se nós pudéssemos pegar o livro de Efésios e dividir em 2 grandes partes, nós vamos ver que os capítulos iniciais, capítulo de 1 a 3, fala sobre a posição do crente em relação a Deus, a posição do crente como família de Deus, a posição do crente como membro do corpo de Cristo aqui na terra. E na segunda porção da carta, capítulos 4, 5 e 6,
fala sobre o procedimento, como viver como cristão. Nós vamos ver que ele vai falar sobre moralidade, sobre caráter, sobre família, sobre negócios, sobre como batalhar espiritualmente nessa vida. Então temos duas grandes porções do livro de Efésios, da carta de Efésios. A primeira porção, que fala da nossa posição como crente, e a segunda porção, que nos fala como devemos atuar como cristãos. Nessa saudação inicial, Paulo vai falar a respeito dessas duas porções. Em primeiro lugar, ele diz que essa carta é endereçada aos santos e fiéis. O que é ser santo? A palavra santo significa ser separado. Nós não nos misturamos com o mundo. Não quer dizer necessariamente que somos perfeitos, porque perfeitos não seremos aqui na terra, e toda a Bíblia fala sobre isso. Perfeitos seremos no céu. Mas nós, a partir do momento em que estamos agregados à família de Deus, e por isso Paulo fala da parte de Deus, nosso Pai, porque agora nós santos, crentes em Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos separados do mundo, nós somos de outro povo, não mais do mundo que corre atrás apenas de dinheiro, diversão e status. Nós fazemos parte do povo fiel, que apesar de não ser perfeito, um dia creu em Jesus Cristo. E como diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, contudo aos que o receberam, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós agora somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. E agora nós não somos santos e perfeitos pelos nossos méritos, não somos fiéis por causa da religião, mas nós somos santos e fiéis em Cristo Jesus. É por causa de Jesus que nós temos uma posição diferente diante de Deus. E isso fala então a respeito daquela primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, a respeito da nossa posição. Quem o crente é em relação a Deus aqui na terra? Deus olha para nós, aqueles que creram em Jesus, como santos e fiéis. Ainda continuando nessa saudação inicial, Paulo vai falar a vocês, graça e paz. Muitas vezes nós nos cumprimentamos assim, a graça de Deus, a paz do Senhor, graça e paz, meu irmão. Mas Paulo usa isso aqui não apenas como uma saudação, mas como uma bênção. O que é uma bênção? Bênção é uma capacitação espiritual. Paulo reconhece desde o segundo versículo da sua carta que para o viver cristão que agrada a Deus, nós não podemos fazer na nossa força, mas nós necessitamos de uma capacitação especial de Deus. E isso se chama graça, um presente que nós não merecemos, mas que Deus nos encarrega, que Deus nos proporciona para que nós possamos viver essa vida diferente do mundo. Essa é a graça. Deus quer que todo filho seu ande conforme a sua vontade. E Ele mesmo proporciona essa graça. Mas Paulo também fala da paz. Porque em todas as Escrituras é notável sabermos que nós éramos inimigos de Deus. E nós não tínhamos paz com Deus. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a essa paz. E mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao sofrimento, às incertezas, nós podemos viver em paz. Paulo então começa essa carta maravilhosa, que vai falar muito sobre a igreja, dizendo que nós vamos receber graça do alto e vamos receber a paz do alto, porque sem essas duas qualidades é impossível viver a vida cristã. Que nós possamos refletir nisso e aplicar isso no nosso dia a dia, sabendo que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está nos capacitando. Amém? Por hoje é só, pessoal. Eu quero pedir para que você continue nos seguindo, acessando os nossos links, divulgando, compartilhando. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais do WhatsApp ou colocando seu comentário aí debaixo do vídeo. Até lá!